Graça e paz. Hoje, dia 6 de junho, de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 16 e 17, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A estrela da manhã. Antes de nascer do sol, já a caminho do trabalho, passei ao lado de um rio. No crepúsculo, apenas uma estrela era visível no céu. Era a estrela da manhã, cujo brilho pode ser visto até quando o dia já começa a clarear. Não consegui tirar os olhos daquela linda estrela. Ao mesmo tempo, lembrei do versículo de Apocalipse: Eu, Jesus, sou a resplandecente estrela da manhã. Pouco tempo depois, tinha chegado ao escritório em que trabalhava, em um alto prédio comercial. Quando cheguei à minha sala, quis dar uma última olhada na bela estrela. Aproximei-me da janela, mas ela tinha desaparecido. O sol nascera. Esta pequena experiência é uma bela ilustração para o versículo bíblico de hoje. Como cristãos, esperamos pelo Senhor Jesus e nos alegramos pela sua volta. O mundo à nossa volta está mergulhado em hostilidade contra Deus, em trevas espirituais e morais. Em meio a essa situação, o Senhor Jesus é, para nós, a estrela da manhã, que anuncia a chegada do novo dia. Queremos ser arrebatados até Ele para estar ao seu lado para sempre. Essa esperança nos traz felicidade. Quando tiver nos levado para a glória, Ele começará a purificar a terra por meio de seus juízos. Então aparecerá como o sol da justiça para os tementes a Deus em Israel. Aqueles que o esperam como seu Messias, tirará do caminho tudo que estiver se opondo a ele, a fim de estabelecer seu reino de paz. Esse será o fim da escuridão, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, e ele reinará em justiça. É por isso que aguardamos com alegria, porque então ele, que aqui foi pendurado numa cruz, também receberá aqui a honra que lhe é devida. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 14. Eu quero compartilhar com você sobre Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associado com as suas autoridades para os trajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhas, onde anunciaram o evangelho. A cura de um coxo em Listra. Depois Paulo é apedrejado. E aqui eu quero falar com você no versículo de verso 21, que diz assim, ó: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio em Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé,
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os esconderam ao Senhor, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aleluia. Não é fácil, meu amado, minha amada, estar servindo ao Senhor Jesus e não ter lutas, não ter tribulações, não ter dificuldades. Você pode notar aqui que quando Paulo e Bernabé foram para uma cidade e ali haviam então judeus, gregos, tá? E uns creram, tanto judeus quanto gregos. E ali eles começaram então a entrar em conflito. Por quê? Uns queriam falar do Senhor Jesus e outros dos apóstolos. E ali se formou então uma grande confusão. Depois, mais adiante, nós vemos a cura de um coxo em uma outra cidade. Muitos milagres e prodígios eram concedidos a quem realmente criam no Senhor. Depois Paulo é apedrejado. Depois de ter anunciado o Evangelho no 21, foram feitos muitos discípulos. Então, eles voltaram para Listra e Icônio, em Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a tribulação dos justos não vem de hoje, é de muito tempo. Por isso que o Senhor Jesus nos diz: tenham paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se nós estamos fortalecidos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo do Senhor, pode ter certeza absoluta, meu amado, minha amada, que você também vai vencer, que eu também vou vencer. Porque nós podemos todas as coisas em quem? Em quem nos fortalece. Quem é que tem nos fortalecido? Quem é que tem fortalecido a você? É Deus? Então, estamos juntos. Jesus Cristo nos fortalece. Jesus Cristo nos dá aquilo que nós necessitamos. Então, vamos ter paciência em Deus? Vamos olhar para aquele que é a nossa luz? Para aquele que é o nosso auxílio, o nosso ajudador? Aquele que nos dá sabedoria? Porque Jesus, Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Ele é aquele que antes do nascer do sol já está brilhando, Então, que possamos olhar para Deus entronizado nos céus. Olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que vai reinar. Então vamos olhar para Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.